gravar nesse computador. Pronto, agora é para valer. Mas só recapitulando, não só a Silvana, como o Elzo ou a Imaculada, outras pessoas que vieram de outros grupos para cá, só recapitulando que o grupo da Reforma Íntima, tá? Reencarnacionista, por que reencarnacionista? Porque é necessário que você tenha um nível de espiritualidade, porque nós vamos falar sobre reencarnação, vida após a morte, vamos falar do plano espiritual e vamos falar até, né, em algumas ocasiões, em temas que esbarram, sim, em vida fora da Terra, vida extraterrestre. Eu não gosto muito da palavra alienígena, eu gosto mais de extraterrestre, que seria seres iguais a nós, só que fisicamente fora da Terra, né? Então, nós vamos abordar tudo isso, né, de uma forma bem mais light, interativa. E a ideia desse tratamento aqui, desse grupo, né, que é gratuito, não tem valor a não ser a intenção, né, da gente de trocar ideias, tá? O que eu vi dentro do tratamento que nós fazemos na casa de apometria, existem muitos paradigmas, dogmas que a gente já carrega ao longo de uma vida, né, que são coisas desnecessárias, mas que pesam dentro da nossa consciência e muitas vezes, né, uma consciência não tão bem sadia, isso reflete fisicamente na patologia, no corpo físico também. Então, tem pessoas que, por conta de estresse, né, síndrome do pânico, né, outros tipos de pressões da sociedade acabam, né, tendo aí problemas de úlcera, né, problemas intestinais, problemas de convulsões, né, e até ataques aí de outros tipos. Então, a ideia realmente desse grupo é a gente começar a aliviar, afrouxar os nós que a gente tem na nossa consciência, né, de grilos, dúvidas, coisas que a gente leva a sério, como se aquilo fosse certo, né, e aqui dentro desse grupo a gente acaba trazendo um ponto de vista um pouquinho diferente e trocando experiências, né, porque o certo e errado dentro do nosso universo é subjetivo, né? Porque depende do ponto de vista de cada um. Né? O que é certo para nós na Terra, muitas vezes é totalmente errado para fora da Terra. O que é certo para nós no nosso país é completamente contrário no país vizinho. Assim vai no nosso estado, né? O Brasil é grande, praticamente é quase um país, né? Cheio de culturas diferentes. Isso também a gente tem que levar em consideração. Então, dentro de tudo isso, com uma ótica espiritualista, né, a ideia é a gente abandonar certos valores que são pesados, que mais nos fizeram mal do que bem. Né? E dentro desse relaxamento, né, esse desatar de nós, ou muitas vezes, né, eu acabo fazendo uma analogia não muito boa, mas encaixa bem para a explicação, que nós somos como se fosse um cavalo. Oi, Imaculada, tudo bem? Como se fosse um cavalo, né? Ou um burrinho, né? Fazendo uma trajetória, uma jornada. E ao longo do tempo a gente vai carregando bagagem, né? Chega um momento que o burro arreia, né? Assim é também esses paradigmas, esses dogmas que vão se acumulando na nossa vida que a gente precisa reavaliar, olhar o que a gente está carregando, se aquilo é prático, se é algo que serve para a sua vida ou se é algo superado e começar a aliviar essa carga para nós no fim, né, continuarmos a nossa jornada e, se possível, né, nos tornarmos cada vez menos denso, mais leve, né, e quem sabe transcender, né, essa essa fase de transcendência, né, que a gente pode chamar de evolução. Né? Então, é dentro desse ponto de vista que a gente acaba tratando aqui na nossa sala, né, para tirar essas dúvidas. Não importa a religião que você tem. No entanto, eu gosto de abrir os trabalhos aqui fazendo um Pai Nosso, né, até para quem acredita em anjo da guarda, quem acredita em guia, quem acredita em mentor, né, de certa forma, eu faço essa oração, uma forma de nos conectarmos. E também a nossa breve meditação, praticazinha de respiração para a gente, né, diminuir um pouquinho aí a nosso ritmo da semana. Quarta-feira, né, já é um dia que já está no meio da semana, a gente já consegue dar uma respiradinha, porque segunda-feira a gente começa acelerado, né?
E a ideia é terminar lá sexta-feira bem light, se possível um final de semana assim, levitando, né? Não permitindo com que as coisas do dia a dia, família, amigos, etc., nos tire aí desse foco, tá? Então essa é a ideia, tá? Eu não tenho o dom da verdade, tá? Eu trago algumas experiências pessoais, estudos, conhecimento em leitura, né? Mas também aprendo muito com vocês, tá? Então é importante aí que vocês também, na medida do possível, não só façam perguntas, mas também, se quiserem interagir, trazer novas ideias, né, ou novos pontos de vista, tá? O canal está aberto aqui para isso, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu vou iniciar agora já o week 6. Vou colocar uma musiquinha um pouquinho mais alta aqui, para a gente então começar o nosso relaxamento, né? Vou pedir a vocês aí então que fechem os olhos, tentem se colocar numa posição confortável. Se possível, fiquem sentados, com as plantas dos pés no chão, com as mãos abertas para receber todas as energias positivas, o prana. E vamos então começar a deixar aí nossas preocupações, nossas responsabilidades, nossas expectativas de lado um pouco. Agora não faz diferença, nós estamos no nosso momento, momento de relaxamento, um momento em que nós aqui vamos dividir então esse tempinho para nos conectarmos com a nossa essência, com o nosso Pai Criador, com os nossos mentores de luz. Então, vamos baixar aí, então a nossa vibração, né? Quem quiser fazer um movimento com o pescoço, com os ombros, não chega a ser aí um exercício, mas é importante vocês se sentirem confortáveis, né? Tentem aliviar o semblante, se possível, não pressione os dentes. E vamos nos imaginar então em um local agradável na natureza, na debaixo de uma árvore, na frente do mar, no pico de uma montanha, onde quer que seja, naquele clima agradável, olhando a natureza, os bichos, os insetos, enfim. Com isso, vamos então fazer uma prática respiratória breve. Vamos respirar 3 vezes em 5 segundos, ao final retendo 5 segundos, depois aliviando também em 5 segundos, prendendo a respiração com os pulmões vazios, também em 5 segundos. Vamos fazer isso então em 3 momentos. Vamos começar agora.
olhos fechados, tentem visualizar isso, seu motor, sua musculatura, imagem, mentaliza e peça ajuda para que ele possa inspirar, intuir para a abertura do conhecimento também as palavras, caso você queira comentar sobre algo que muitas vezes você não tenha chegado ao entendimento. Vamos, então, realmente agradecimento, fazer uma oração para nós, a fim de pedir a ajuda dos nossos mentores. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos os pecados. Alô? Alô, alô? Bom, vamos abrir os nossos olhos. A quem conseguiu canalizar, né? Quem já está relaxado. Temos aqui Silvana, aí o Sebastião entrando. Vocês estão me ouvindo, gente? É. Engraçado, eu tive uma Sim, sensação. Estamos ouvindo. Tive uma sensação que cortou meu som aqui. Não cortou. Deixa eu tirar esse fone aqui que eu acho que está atrapalhando aqui. Deixar aqui só no computador. Tá o áudio? Vocês estão me ouvindo? Tirei o foninho, gente. Desculpa, mas eu dei uma embananada aqui. Dá para ouvir, sim. Eu acho que acabou a bateria do meu fone. Bom, Sebastião, seja bem-vindo, Sebastião. É um prazer tê-lo aqui novamente. Nós iniciamos, então, a abertura aqui dos nossos trabalhos de hoje, tá? E, tradicionalmente, eu tento deixar agora esses minutos para alguém aí que queira trazer algum tema, né, que tenha curiosidade, não só dos momentos atuais, situações que passou na vida, alguma aflição, um entendimento, que queira comentar, alguém queira sugerir algo para o dia de hoje. Eu não sei se vocês ontem conseguiram receber o convite. A Shailene, lá na Sala Azul, fez um trabalho semanal que agora ela está recebendo os guias dela, né? E ontem ela recebeu o Zé do Birimbau, que é o guia dela da Umbanda, né? É um baiano. E ontem ele estava falando sobre a experiência dele lá no Umbral, na chegada dos verdinhos, que é o que ele chama, né? Ou seja, o momento em que, né, os nossos amigos extraterrestres começaram a aparecer e fazer um trabalho direto e intenso lá nas cidades astrais. Bom, para quem não viu, então acho que o vídeo está lá na Sala Azul, tá? A Charlene já deve ter colocado. Infelizmente, algo aconteceu no YouTube dela ontem, travou, não foi possível terminar a transmissão pelo YouTube, mas no Instagram conseguiu fazer, tá? Então fomos até o final das explicações que eram deles,
tá? Mas, infelizmente, a parte em que as pessoas poderiam fazer as perguntas para ele, tá? Não foi possível, então a gente está programando aí na próxima semana para fazer aí uma live de perguntas e respostas dentro daquilo que ele falou ontem, tá? Mas, assim, já como algum tema aí a gente vai acabar abordando, eu gostaria de trazer um entendimento meu sobre o que rolou ontem, né? E esse conhecimento sobre as informações que a gente já tem através de alguns cursos, né? Um deles em comum aí, o pessoal da Academia das Projeções, com o Emanuel, mas eu também tenho muito conhecimento vindo também do Lárcio Fonseca, que eu considero aí um grande contatado, um grande mestre, né? E tem também aí outros, né? Que a gente acaba recebendo das linhas aí de muitos médiuns espíritas que estão no YouTube, né? E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente ouviu falar, né? Que haveria a hora em que o astral, né? De acordo com aquilo que foi previsto por Chico Xavier, que seria a data limite, que a Terra passaria, sim, por um momento de transição planetária a partir de um conclave nos altos, nas estrelas, né? E o que me parece que isso aconteceu, todos que estão aqui passaram pelo período aí de pandemia, e eu acredito que a pandemia foi um digamos assim, um fato que aconteceu com toda a humanidade, né, que marcou essa transição. Aparentemente, para nós vivíamos uma vida tranquila, né, mais uma vez aparente, antes do Covid-19 e depois do Covid-19 parece que o mundo virou de cabeça para baixo, né? Então, eu concluo que essa decisão havia acontecido. E não que a questão Covid-19 foi emanada do alto, mas eu acho que, de certa forma, corroborou com aquilo que deveria vir nos demais anos, né? E que a gente está vivenciando, que é uma limpeza, tá, das trevas na crosta terrestre. E de acordo com os relatos de ontem, né? Para mim, na verdade não foi ontem, foi alguns anos atrás, né? Essa vinda desses seres no plano espiritual, né? Foi um fato realmente acontecido, já previsto e que realmente, né? Esses seres, mais os espíritos mais elevados estariam fazendo um trabalho de limpeza em algumas cidades do astral mais densa. Nesse caso, é o umbral, né? E ele trouxe essa informação na época de uma maneira bem assustada, porque realmente ele foi pego, né, dentro da cidade astral. Então, ele passou por um tempo de sumiço mesmo, ele não se manifestava, a Charlene não recebia nenhuma vibração de nenhum dos guias, principalmente dele. E logo depois de alguns meses, eu acho que 6 meses, ele se manifestou, mas já veio com aquela impressão, né, que ele teve aí do trabalho que os verdinhos, né, nesse caso aí os extraterrestres fizeram ali na região onde ele se encontrava lá no umbral, né? E o que é mais interessante, é que bate muito com os relatos, né, de que esses seres estariam em conjunto agindo com, né, as diretrizes do nosso Mestre Jesus para, né, fazer essa triagem, né? No primeiro momento, a gente pensa em limpeza de tirar a força e levar, né? E as explicações dele que eu achei muito interessante é que nada foi à força. No entanto, eu imagino, né, como se entrassem uma equipe médica, né, para tentar resgatar todo mundo na Cracolândia, né? Deve ser um pandemônio, né? A hora que chega lá uma ambulância, né? Pessoal todo vestido de branco, com luva e tudo, e aquele pessoal, né, todo apavorado, querendo fugir. Então, eu acredito que a experiência dele deve ter sido algo mais ou menos nessa linha, tá? E
os seres, de acordo com a explicação dele, né, não acorrentou, não fez nada daquilo que a gente muitas vezes acaba ouvindo em alguns centros espíritas, tanto kardecista quanto umbandista, né? Vai lá, pega ele, amordaça, né? Não tem muitas coisas assim que a gente vê, né? Quando vem aí um espírito obsessor, ou na mesa de trabalho kardecista, ou às vezes na umbanda, né? Até muito parecido com alguns evangélicos, né? Quando vai fazer aquele trabalho lá de evangelização lá, acaba gritando lá com o médium que está incorporado, né? Então não houve nada disso, né? O que eu achei muito interessante, porque a vinda deles é apenas para fazer uma tarefa, não é para escravizar, não é para torturar, não é para capturar, né? Mas no primeiro momento, o que eu achei interessante houve uma identificação de todos os seres de acordo com a sua vibração. E o que é mais interessante, né? Nesse primeiro momento, todos foram marcados. E eu acredito que dentro da tecnologia que a gente já conhece, né? Eles escanearam aquela região umbralina, ou seja, aquela luz que ele falou que apontava, que independentemente do ser se estava agachado, se estava correndo ou não, onde aquele facho de luz pegava, ficava uma marca com um símbolo, tá? No espírito, porque ali, né, no umbral está todo mundo, entre aspas, está todo mundo morto, morto fisicamente para nós, mas todo mundo vivo em espírito lá, né? Físico mais sutil, e todos ficaram marcados. E dentro dessa marcação, né, é, essas, essas entidades, né, foram selecionadas, né? Algumas, de acordo com as suas cores, foram encaminhadas cada um em um veículo, né? Ele chamou de ônibus, mas na verdade a gente até pode imaginar, para quem assistiu aquele filme Nosso Lar, né? O tal do aerobus, né? Pode ser, né? Então acredito que realmente essa seleção já tenha acontecido. De fato, alguns ali que não tinham nenhum tipo de condição, tá, de trabalhar, né? Bom, acho que no primeiro, se arrepender, né? Se livrar desses sentimentos, né? Outros que não tinham condição de retornar e muito menos trabalhar em favor da humanidade, esses provavelmente que foram transferidos, tá? Não retornaram, que é o relato que ele fez ontem, né? Isso bate muito com aquilo que eu ouvi, inclusive, numa live, eu esqueci o nome dessa médium. Bem-vindo, Dona Odete, senhor José. E dentro dessa live, lá dos paranormais, inclusive, né? Essa médium, ela informou que recebeu um relato, tá? Dos seres extraterrestres a partir ali dos guias dela, de que realmente nós vamos passar aí, não se sabe medir ainda qual ano será, né, mas nos próximos anos, a possibilidade do tal do apagão, né? Está se falando muito nas redes sociais, né, que haverá 3 dias, outros falam uma semana, né? Então, nesse período em que nós vamos ter, tá, um, um momento em que ficaríamos sem energia elétrica, sem internet, sem acesso nenhum a qualquer tipo de tecnologia, tá? Segundo as informações que ela recebeu, tá? Existe uma equipe extraterrestre comandada aí, né, pela missão, podemos falar aí do nosso mestre Jesus envolvido nesta missão, para recolher todas as entidades obsessoras, trevosas que permeiam aqui na camada da Terra física. E a informação que ela passa, que bate bastante com o vídeo do Berimbau de ontem, é que ela fala que todos esses seres já foram marcados e eles não sabem que foram marcados. Então eu acredito que a experiência que aconteceu no umbral de marcar aquelas almas, ela não ficou somente lá. Ela desceu também à camada da Terra, né? Até porque a Terra, de certa forma, ela está paralela ao umbral, né? A diferença é que é um umbral físico e um umbral espiritual, né?
Então, esses seres que estão aqui, que a gente chama de zombeteiros, né, que estão vagando, né, de certa forma, eles estão já todos marcados. E aí bate muito com aquilo que Jesus, né, chegou a, pelo menos, né, biblicamente, o que relatam, né, chegou a dizer que haveria um tempo e que haveria a separação do joio e do trigo. Eu acredito que essa identificação nesses seres, né, no espírito desses seres, tá, já é essa separação, que ainda não aconteceu por completo em algumas camadas, e em específico a camada aqui da Terra. Tá? No plano espiritual, o Zé do Brimbal já falou que sim, tá? Já passaram por lá, mas como a população de lá é gigantesca, esse trabalho de triagem, tá? Ele não se completou ainda, mas segundo essa médium, tá? Isso deve acontecer aí nesse período do apagão. Inclusive, ela relata que seria um período em que não seria muito bom, né, as pessoas de bem andarem pelas ruas. Ela não explica em detalhes, mas eu concluo que, por quê, né, não seria legal andar pelas ruas? Primeiro, que no momento em que a sociedade entra em pânico, né, os aproveitadores, né, os bandidinhos, né, eles começam a invadir, depredar, roubar e etc. Por outro lado, também, vamos imaginar pessoas que até então não sabem que são médios, né? E que, nesse momento, esses amparadores estão capturando espíritos. É possível, então, eu vejo, tá, que algumas pessoas podem até, tá, sofrer nas mãos desses espíritos que estão aí tentando fugir, né, incorporando e coisas nesse sentido. Então, eu acredito que será um momento que aparentemente, né, seria um toque de recolher. E o que eu acho interessante nessa história, né, que ela contou, que os extraterrestres já colocaram aqui no plano terrestre máquinas tecnológicas, tá, que já vão, de certa forma, capturar esses seres no momento em que houver esse tipo de apagão. Ou seja, né, algo provavelmente magnetizador que vai capturar essas almas e vai transmigrá-los para, né, um local provavelmente de triagem. Tá? Segundo ela, depois desse período de apagão, provavelmente, tá, todas as pessoas de bem na matéria terão aí uma sensação de alívio. Né? Eu acredito que sim, né? Porque é só sair à rua, né, com as pessoas aí que estão perdidas, né, nos bares, né, nessas bagunças, né, de certa forma a gente que tem um certo conhecimento, mediunidade, já começa a sentir, né, uma certa vibração não muito positiva, né? Imagino se essas limpezas acontecem, né, e esses seres humanos que estão encarnados na matéria, né, não tiverem sobre a ação desses obsessores, né? Não só eles devem se comportar um pouquinho melhor, como a gente também pode sentir essa percepção. Então, eu acredito que isso possa acontecer sim, deva ser real, dentro do meu ponto de vista. E essas máquinas, para quem eu acho que é da época dos anos 80 e 90, deve ter assistido aquele filme Caça-Fantasmas, né? Eu acho que deve ser algo parecido, não de soltando raio, mas algo que tinha lá naquele filme, que era uma caixinha que eles soltavam com um botão, né? A hora que abria aquela caixinha, sugava aqueles espíritos, né, naquele filme, sugava os fantasmas para dentro daquela caixinha e levava. Eu acredito que algo tecnológico deve realmente estar aqui e que não é perceptível para esses seres das trevas, tá? Segundo as informações dessa guia, dessa médium, né, que recebeu do guia extraterrestre, tá? Esses maquinários já estão aqui ocultos, tá? E são imperceptíveis não só ao humano, como também aos seres mais densos. Por isso que no momento em que, né, houver esse apagão, esse suposto apagão, né, haverá essa limpeza da crosta, né? E o que é mais interessante ainda, diz que esse apagão tem muito mais a ver não só com a questão do Sol,
né, que vai lá ter algumas explosões um pouquinho maiores do que o que deveria ser, né, que vai afetar os nossos satélites, mas também com a transição planetária, né? Eu não sei se vocês já tiveram conhecimento de saber, né, que a Terra ela tem uma certa ressonância, né, e que nas últimas décadas os cientistas conseguiram identificar, né, que a cada 10 anos a vibração, essa ressonância da Terra tem aumentado, o que me parece, se eu não me engano, 10 Hz, tá? Em cada década. E que nesses últimos tempos, do período de Covid para cá, tá? Essa vibração tem se elevado mais rapidamente. Por que que eu estou trazendo esse assunto? Porque ela também revelou que depois desse apagão, que houve essa limpeza da crosta, tá? É, os seres que estão encarnados, né? Mas não estão afim de se arrepender, né? E não estão afim de se tornar boa pessoa, por exemplo, o cara que é assassino, o cara que é bandido, vamos falar, né? O cara que é corrupto também na política, etc., né? Essas pessoas vão começar a ser afetadas também no seu metabolismo físico. E diz essa informação dessa médium que aquilo que acontece nas cidades astrais, quando a criatura falece, né, ela perde a matéria e os outros espíritos acabam enxergando o espírito, né, dessa pessoa que não é do bem, né, que foi um bandido, um assassino, e acabam ali olhando que ele tem uma alma, um espírito todo deformado, feio, horrível, né? E isso vai acontecer, segundo ela, né? Depois desse período, né, em que houver essa varredura e também essa transição elevar essa ressonância, diz que os encarnados também, que não são boas pessoas, pessoas ruins, pessoas gananciosas, pessoas, né, os ditos dragões, né, aquelas pessoas céticas, materialistas, más, cruéis, né, elas vão começar a aparentemente se deformarem de acordo com o que é o perispírito delas e que será notório. Todo mundo vai identificar logo de cara que essas pessoas que até então pareciam fisicamente bem vão começar a ficar, de certa forma, né, de acordo com aquilo que ela vibra por dentro, tá? Então, eu acho que a experiência dele bate muito com o que a gente tem ouvido, né, aí dentro de muitas pessoas aí que têm trazido informações. Tem muito lixo pela internet, mas tem muita coisa boa. Eu sou bem, que eu posso dizer assim, bem difícil de se convencer, né? Então, eu capturo uma informação que muitas vezes está na rede social, eu não jogo fora, né? Quando aquilo eu acho que tem um certo bom senso ou uma coerência, eu seguro aquela informação e deixo ela arquivada. Aguardo alguns acontecimentos e fatos, porque eu sou muito observador. Quando algo, né, que está totalmente fora daquela informação, da onde veio, ela traz uma prova compatível, eu começo a criar um conceito de credibilidade, tá? E o que eu trouxe isso hoje? É porque o relato vindo do guia que está na cidade umbralina sobre os acontecimentos que ocorreram lá bate em partes em muita coisa que a gente já tem ouvido falar, não só vindo da Bíblia, né, como também de algumas informações trazidas aí principalmente por Chico Xavier, né? E agora, né, em alguns outros canais espíritas, através de outros médios que têm canalizado aí muitas entidades de luz, né? E que a gente tem que fazer uma peneira e um filtro, né? Tirar um pouquinho de bobagem e ver aquilo realmente que possa ser possível, sensato, né? Mas, de toda maneira, é importante a gente ter na nossa consciência que, apesar de existirem essas possibilidades, né, esses eventos que podem acontecer, nós que estamos aí não só antenados, mas interessados sobre a espiritualidade, sobre os mundos fora da Terra, eu acho que nós não podemos nos deixar levar, não só pelos sentimentos ruins,
né, de medo, de desespero, nossa, o que vai acontecer, o que eu faço agora, coisas assim. Como também, né, nós temos que reforçar a nossa fé, que é um sentimento positivo que eu vejo, né? Por quê? Essa nossa vibração que tem a ver com a nossa individualidade, né? Nós comentamos até na quarta-feira passada, né? Se a gente está na mesma vibração da nova Terra, né? Que é o que é mais importante. Então, eu acho que se todos nós nos mantermos, né, de alto astral, uma vibração positiva, independentemente das notícias más que a gente vê no dia a dia, independentemente das injustiças que a gente ouve falar, se a gente consegue se firmar sem se abalar coletivamente, eu tenho certeza que nós faremos, sim, uma grande diferença nesse momento de vibração. Não só nossa vibração individual, como também, né, de todos aqueles que têm capacidade de colaborar, não só fisicamente, mas também com as energias, né, espirituais. Então, eu vejo isso. A Charlene aí. Bem-vinda, Charlene. Hoje ela fica de espectadora, né, Charlene? Então, gente, eu acho que eu fecho, coincidentemente com a vinda da Charlene, eu fecho um pouco nesse raciocínio, tá? E quero deixar aí para vocês também falarem, né? São 8h38, mas eu acho que se alguém quiser comentar sobre isso que eu falei agora há pouco, né? Se querem agregar alguma informação que seja relevante a esse tema, se vocês quiserem até me corrigir, fiquem à vontade. Então, você falou que os verdinhos lá, né? Os Sim. extraterrestres, em conjunto com o Mestre Jesus, fizeram a limpeza. Segundo o Laércio Fonseca, lá ele diz que Jesus, os ETs, né, estão acima de Jesus. Confere? Segundo as informações do Laércio, sim. Emanuel também, da Academia das Projeções, para quem já conhece ele, né? É, a grande fraternidade branca, podemos dizer assim, que são esses seres, né? Eles estão muitas vezes, tá? Dependendo da sua, pode dizer assim, a sua hierarquia cósmica acima de Jesus. Jesus é uma figura, sim, ascensionada, de alto escalão, mas que tem, digamos assim, a nossa tutela, né? Uma preocupação não como dever, mas uma preocupação amorosa com a raça humana e também com o nosso planeta, principalmente. Mas, As assim, nossas orações para Jesus não são jogadas fora, né? não, pelo contrário, como ele é a nossa expressão humana, né, para esses seres, ele é o ser que deu certo, podemos dizer assim, né, ele é o grande representante da raça humana nossa, né, então, ao contrário, né, da hierarquia que a gente está acostumado, né, não existe um comandante mandando nele, é o contrário, ele que pede ajuda aos seres mais, digamos assim, acima dele, para que venham a ajudar a raça humana, tá? E aí, a pedido, né, do nosso mestre Jesus, que governa aqui o nosso planeta Terra, ou a nossa região galáctica, né, podemos dizer assim, ele, esses seres acabam, tá, auxiliando a tarefa, tá, da evolução da nossa raça. A Charlene levantou a mãozinha aí, Charlene. Mas, Silvana, será que é isso aí que mais ou menos que você queria falar? Não, só outra coisinha, falando rápido aí. O umbral é um tipo só, a pessoa. Eu ouvi falar que todos que morrem primeiro passam com a passagem por umbral, depois vão para outra dimensão. Confere ou. Na verdade, assim, existe o umbral físico e existe o umbral espiritual, né? A Terra já é um umbral físico. Quando a gente perde a matéria, a gente, de certa forma, está num plano paralelo. Aliás, plano não. Plano, né, Charlene? No plano paralelo, não na dimensão, no plano paralelo, tá? E se nós, com os nossos sentimentos, nossos pensamentos, né? Se os nossos
nesse desencarne a gente ainda mantém ainda essas vibrações pesadas, né? Por exemplo, a autopiedade porque morreu, a doença, né? A angústia, a culpa, medo, né? Tudo isso vai colocar e remeter a você nessas cidades, né? Se você não ficar perdida aqui, né? Que é o que acontece muitas vezes naquele filme Ghost, né? Fica aí o que a gente fala, né? Alguns espíritos perdidos em paralelo com a matéria. Se você, né, não estiver perdido, é muito possível, né, a sua vibração, né, lhe colocar, na verdade, você é atraída para essa cidade, né? Não é que você é capturado, né? Porque você tem essa densidade de sentimento e essa cidade ela está paralela, né? E como lá existem energias muito densas, você rapidamente, né? Você se projeta para lá, não intencionalmente, né? Então, por isso que você tem relatos aí de muitas pessoas que acordaram no umbral, né? Por que Só, acordaram? Por conta desses só, sentimentos. só finalizando, teve um tempo atrás, né, minha mãe é falecida desde 2020. No 2021, eu fui fazer uma estágio aí no lugar e era longe. Eu acordei 6 horas e abri o olho e pensei assim, nossa, eu vou ter que ir lá naquele tal lugar lá, longe, né? Aí fechei meu olho. Aí eu vi ela num cantinho, assim. Eles dizem que é o terceiro olho, né? Uhum. Quando você fecha o olho e vê bem nitidamente, só que tinha fumacinha preta na frente dela e branquinha. Aí disseram que era umbral. E ela falou para mim que sabia que eu tenho uma saudade de ficar aí com você. E naquele dia eu peguei Covid, sabe? Uhum. Aí falaram, a fumacinha ela tá no umbral. Confere ou é? Então, vai depender, porque assim, nesse momento, né, ou ela tentou um contato contigo, ou você tentou um contato com ela, né? Existe a possibilidade de ela, né, por conta desse sentimento, né, realmente ter se aproximado de você. Existe a outra possibilidade de realmente ela não estar no umbral, está aqui te acompanhando na Terra. Ou existe o contrário, né? Por conta da tua ligação com ela, você, né, a tua mente espiritual, né, foi até lá e visualizou ela lá no local onde ela está, né? Então existem essas três possibilidades. Porque Eu ela não. morava comigo, nós morávamos juntas aqui, né? E ela falou que estava com saudade de ficar aqui comigo, da casa, né? Que ela gostava muito. Eu achei assim, sabe, uma revelação assim bem chocante, né? E a Se ela era fumacinha era presa à branca casa, e preta. é possível ela estar te acompanhando aí, né? Não, É mas possível. senão ela não falaria. Não, senão ela não ia dizer para mim que estava com saudade. Dei a impressão que ela estava em outro lugar, né? Tá com saudade de ficar aí. Das coisas, né? A gente é apegado às nossas coisas, né? Então, às vezes, não é só você, né? É a coisa, é o cantinho dela, a caminha dela, né? As coisinhas dela. Então, tudo isso daí são as nossas posses que a gente fica, né? Ainda ligado a isso. Obrigada. Ok, eu que agradeço, Silvana. Charlene? Posso palpitar? Lógico. Aqui. Ai, ai, então vamos lá, né? Tudo bem, pessoal? Desculpa, cheguei no final da história. É o famoso, né? Você chega atrasado, sobe no ônibus e quer sentar na janelinha, né? Literalmente. Mas vamos lá. Silvana, só te trazendo até é sobre as suas perguntas mesmo. Eu não tenho nada para perguntar, não. Mesmo porque eu não assisti, né? O contexto todo. A primeira foi em relação a Jesus, né? O Caio explicou muito bem sobre uma visão maior, né? Uma visão aí vem do Laércio, que a gente conhece também o Laércio, né? Estamos, faz tempo que não vamos lá, né, Caio? Mas normalmente vamos, tal. Mas assim, as informações que eu tenho em relação a Jesus aos extraterrestres, aos nossos irmãos mais velhos, é que existem seres mais ascensionados que Jesus, mas também existem muitos abaixo de Jesus. Então, assim, Jesus também ele é um ser que está acima. E a partir da quinta dimensão, pelo meu conhecimento, pelo meu contato,
acaba ficando tudo muito próximo um do outro. Não tem esse negócio de um é mais, outro é menos. Todos estão em prol da melhoria do universo, né? Então, não só do planeta Terra, num contexto geral. Aí acaba se perdendo essa hierarquia. Não tem mais sentido a hierarquia. Se um vai, o outro fica, um é mais, outro é menos. O importante é a sua vontade, o que que você vai fazer, né? E Jesus está nesse patamar. E nós estamos a caminho. Para quem está indo para a quarta dimensão, o negócio é o seguinte: se eu não estiver lá, vocês voltem me buscar, por gentileza, tá? Porque alguém tem que ir, gente. Aí depois veio toda aí veio a história da sua mãe. Com certeza ela foi te visitar, te falar um oi, te falar um oi, te dar um carinho, te dar um afago. E se ela estava lá, é muito complicado assumir, por conta de uma fumaça, ter uma certeza absoluta que ela estava no umbral, né? Só por conta da fumaça. Então, são poucos subsídios para afirmar que sua mãe estava no umbral. Ela pode ter sentido saudade e ela ter tido autorização para ir lá te visitar e dizer que estava com saudade. Então, afirmar que ela estava no umbral, não sei, para quem já foi para o umbral, para quem já trabalhou com seres umbralinos, não é tão simples assim, não é tão amistoso assim, né? Então, eu só acho que quem te falou pegou um detalhe muito vago, a cor de uma fumaça, para ter certeza que ela estava lá, né? Era isso só. Obrigada. Legal, Shailene. Alguém mais quer comentar sobre isso, né? Sobre esse tema de hoje, que na verdade não tem nada a ver conosco, e sim com uma possibilidade futura versus alguns acontecimentos que estão ocorrendo aqui? A gente chegou um pouco no final, mas eu trouxe um pouquinho do que foi a experiência do Berimbau ontem, né? E sobre algumas informações que a gente tem ouvido, tem vivido, né? E eu fiz uma linha de raciocínio sobre algumas situações que me parece realmente que estão acontecendo e outras que realmente, se acontecer, provavelmente poderá ser dessa forma. Olha lá, o Elzo vai dar a sua opinião, Elzo. Vamos lá. Tá mudo aqui. Vê se você consegue ativar o seu som aí. Aqui. Eu queria primeiro parabenizar a Charlene por ontem. Foi uma pena que não terminou, né? Quer dizer, caiu por problemas técnicos, mas estava sensacional. Foi muito, muito, muito legal. Obrigada. E Só gostei. colocando um adendo, caiu só naquela hora, viu? Porque depois que eu voltei, desincorporei tudo, a internet estava normal. Mas não, que a gente não conseguiu assistir a live, né? A gente assistiu logo depois, acho que tinha acabado, a gente assistiu. E daí cortou. Mas é sempre assim, né? Mas não, é muito muito interessante. Eu concordo com a Charlene. Eu acho que é muito subjetivo, né? Por pegar uma pétala uma folha de uma árvore e falar assim, essa aqui é assim, tem tantos metros de altura, né? A situação não é tão clara assim, né? Ela é bem complexa na realidade. De fato, quer dizer, o umbral é o caminho de todos, né? Não tem por onde, é a peneira de entrada, né? E que faz também bastante sentido, né? Nós somos umbandistas, então seguimos a mesma cartilha da Chardin, mas a gente vê bastante coisa nesse sentido, né? E se você olha o próprio filme ou o livro do Nosso Lar, né? Para vir visitar tem que ter permissão e na realidade tem que ter alguns méritos ganhos, né? Tem que estar no caminho já de fazer já
já passou, na realidade, por um processo e está a caminho de se restabelecer, se restaurar totalmente. E daí ganha alguns créditos e tem permissão. Se você vê no livro ou no filme, ele estava doido para saber da família e só depois de muito tempo e muita luta que ele conseguiu permissão. Então, a coisa sempre me parece muito justa, né? E muito equilibrada, né? E muito lógica, né? Quer dizer, então não tem desvios dessa linha onde alguém fala assim, como aqui, né? Eu sou fulano de tal, deixa eu passar na frente, né? Não tem disso daí. Tem que realmente passar pelo funil, tem que ganhar seus pontos, tem que ganhar consciência, tem que pedir seus perdões, fazer seus resgates, e aí você entra no jogo e aí você começa a ganhar seus pontinhos para poder usufruir e ter coisas melhores, como, por exemplo, viver como estão seus entes queridos e tudo mais. Né? Esse é o meu entendimento da coisa. Né? Obrigado. Obrigado, Azul. Contribui sempre a essa troca de experiência, né? Você vê que a gente, todos nós trazemos aí uma bagagem, né? Uma vivência prática, né? E de certa forma a gente sempre acaba contribuindo um pouco mais, né? Não só nas dúvidas, como também nos esclarecimentos, né? E o nosso autoesclarecimento também, né? Então é muito legal. Silvana, nesse sentido, né, sobre essa questão de informações aí sobre umbral, né, e tudo que está acontecendo, é importante que você também busque, né, uma leitura ou algo um pouco mais relacionado, né, a como a coisa rola lá do lado de lá, né? Mas, assim, fique tranquila, né? O que a gente pode dizer, ou pelo menos recomendar, é que, né, você continue aí a desejar muito bem a sua mãe, né, faça aí as suas orações, peça não só que ela esteja em um local melhor, que seja amparada, e, se possível, né, que seja apresentado a ela aí uma possibilidade, se ela estiver no umbral, né, de que ela possa, sim, né, vir a conhecer outras cidades que estão mais acima, né? Do umbral, acho que não, porque era uma boa pessoa. O ectoplasma, não seria essa fumacinha? Tinha branco e preto, só que era, né? Não sei que não tem nada a ver. Aí teria que, provavelmente, né, eu acho que, dependendo, ir numa sessão espírita mesmo para tentar, né, trazer alguma informação extra, né, para saber. E isso é o que você viu, né, Silvana? Eu vi quando eu fechei o olho, que dizem que é o terceiro olho, né? Que tem, eu já vi, que nem os ETs que eu vi era com o olho aberto, foi na rua. Essa não, essa com o olho, eu fechei meu olho, daí eu vi, mas uma nitidez assim, sabe? E ela falou, não foi uma foto, nada, né? E ela falando que estava com saudade de ficar aqui comigo, e ela amava a casa. Então, acho que houve, sabe? E outras duas vezes eu acordei cedo também, abri meu olho e eu vi assim, rapidamente, ela vindo no cantinho da minha cama e sorrindo para mim, duas vezes. Aí deu a impressão que tinha gente com ela, sabe? Que tipo assim, dá licença que eu vou olhar para ela, né? Aquela coisa rápida, duas vezes. A ligação nossa era forte, né? Não sei se eu também tenho sensibilidade, né? É possível que ela também, né, tenha tido essa permissão e estava acompanhada, né, para poder se aproximar de você, né? Pode ser, é uma eventualidade. Mas, bom, gente, dentro dessa linha, o que eu só quis trazer nesse sentido é que as coisas estão acontecendo, né? Não é algo só que a gente ouve falar através aí das redes sociais, né? O que eu queria passar para vocês é que não só a informação vinda aí do Birimbau ontem, como também eu tenho visto realmente muita coisa está acontecendo, né? Não só no aspecto comportamental das pessoas, né? Também na política, o que me parece também que essa separação ela não está restrita só ao mundo espiritual, eu acho que aqui embaixo todo mundo já
de certa forma, já fez as suas escolhas, né? Quem é do bem, quem não é, não é, né? Parece que a coisa está bem transparente para todo mundo, né? E quem realmente é do bem aí tem orado, tem vigiado e tem se excluído, né, dessa grande massa. Mas, enfim, né, o que nos cabe aqui, eu acho, só tentarmos, né, juntos, reunidos, né, estarmos não só na mesma caminhada da nossa evolução, como também da nossa vibração, né? Eu espero, sim, né, que tudo isso venha passar, né, para nós ainda vivos na matéria, e quem sabe, se isso não for possível na matéria, mas que a gente venha se encontrar também, né, depois da matéria, né, e continuar o nosso bate-papo e rediscutindo aí as mesmas coisas, né, com a grande diferença, né, do lado de lá, né, aí com as informações mais privilegiadas do que realmente a gente falava e era verdade, com muita coisa que a gente falava e estava completamente errado, né. Então, isso só vai descobrir realmente a hora que todo esse período passar, né? Ou física ou espiritualmente, né? De uma É forma ou outra, verdade acho que que. não dá para orar para a família falecida, no caso, eu orar para minha mãe na casa. Eu ouvi falar, se você orar, diz que eles ficam ali, você tem que orar na igreja. Faz sentido? Olha, Silvana, eu vou pedir até uma ajuda para a Charlene aqui, que a Charlene é médium nesse sentido, ela pode falar um pouco mais de forma prática, tá? Mas, assim, o local não é necessário, você pode fazer em casa, você pode. Mas não é que a sua oração vai atrair ela, é o contrário, você que vai mandar uma vibração positiva para ela, tá? E quando você faz uma oração, né, é lógico que os espíritos de luz, os amparadores, que eu posso dizer, aqueles que trabalham na beneficência, nos resgates, né, eles acabam, né, de certa forma, recebendo essa sua intenção da oração e se aproximando até o local que você está. E se a sua mãe ou se algum ente querido aí, né, está perdido ou está numa situação ruim, né, esses espíritos acabam chegando até ela, ou nesse caso, né, e convidando ela aí, né, a ser tratada. Então, a oração, ela tem esse mecanismo de você fazer isso aí, tá? Quer falar alguma coisa, Shirley, agregar sobre essa pergunta? Acho que você tem experiência sobre isso, né? Falar rapidinho. Quanta coisa que esse povo fala, né? É, mas assim, Silvana, experiências próprias, né? Fazer oração de que eu sempre recomendo? Fazer oração emanando luz, emanando amor, emanando saudade, ok? Né? O que não dá para emanar porque você vai prejudicar, até dá, né? Mas eu não aconselho porque você vai prejudicar é aquele sentimento de, por que que você não está aqui comigo? Por que que você foi embora? Aquele arrependimento, aquele sofrimento porque você está com saudade. Agora, fazer oração, emanando amor, saúde, alegria para onde é que a sua mãe esteja, né? Que ela pode estar muito bem lá na colônia e está sendo tratada e já está, né, se recuperando, começando a trabalhar, nunca é demais. Porque o nosso planeta, ele é do amor, é da sintonia do amor, né? Que nós deixamos isso de lado. Então, fazer orações é bom até, é saudável você fazer. E assim, o local, normalmente religiões falam muito isso, né? Porque daí te prende na igreja, te prende no centro, te prende nos lugares que tem um líder, né? Religioso. Então, mas é só tomar cuidado com as palavras e com o sentimento. Se tiver com um sentimento bacana, feliz, entender que o processo dela, dessa reencarnação já foi, passou, ela chegou até o final, eu não vejo problema nenhum de fazer orações. Nenhum mesmo. Tá Na bem? casa, né? Que eu digo, na casa. Em qualquer lugar, na sua casa, no quarto, na rua, onde você se Não. sentir Hum, bem e mandar energia boa para ela. Entendeu? hum, tá bom, É obrigada. porque as pessoas confundem fazer oração com trabalho
de espiritualidade, entendeu? Você faz tempo que você é espírita? Faz tempo, nem sei se é espírita. Não, eu sou católica, mas eu já fiz curso na associação, uma casa que eu ia do Kardec, né? 2 anos, daí parei, porque que eu comecei a sentir muita, como é que se chama? Comecei a sentir, ter visões, aí parei. Agora eu tô numa outra aqui perto de casa que eu tô gostando que ali não tá aparecendo, então eu tô indo Ah, bem ali. Mas lá lógico. no curso que eu fazia, era todo dia. É, médium é assim mesmo, Silvana. Médium vê Só mesmo. que aquelas visões que você fecha o olho e aparece, né? Um monte de gente Uhum, que você nunca viu, né? Não é aquela de ver assim, claro, eu já vi, não vejo, né? Mas não é sempre aquelas que quando eu fecho o olho aparece, era todo dia. Agora a uhum. outra que de ver com os olhos, né? Como eu vi o ET, aí é mais raro, não é sempre. Sim. Minha mãe, quando ficou doente no primeiro ano, eu estava no quarto dela, aí de repente estava muito quente, eu não conseguia dormir. Aí virei para um lado e dei na porta, assim, refletiu uma coisa preta, negra, que saiu do quarto, né, para o corredor. Quando eu olho assim, era um perispírito, né, Hum, aquele fluido em volta de um corpo, né, grande, assim, parecia um urso, assim, de trás, assim, andando igual um velhinho, com peso, e tinha o andar do meu pai. Eu acho que era meu pai, que meu pai, ele fumava muito, né? hum, E talvez como dizem que quem fuma, quem bebe, é um auto-suicida, né? Então, talvez que sim. apareceu naquela cor negra. E ele saiu do quarto e saiu do quarto e foi pro corredor. Era meia-noite. Falei, ah, meu Deus do céu, mas não senti medo. Não, tem que emanar luz. Quando vê uns negócios desses, você emana luz, pede apoio aos seus amparadores, mas é porque você é médium, né? Então, se você for Sim. estudar, você for estudar sobre a espiritualidade, com certeza vai ativar mais. Mas por que que eu te perguntei? Você já leu o livro Violetas na Janela? Amei, adorei. Você continuou lendo os outros, a coleção? Não, eu li alguns do Kardec. Não, tem a Patrícia, ela psicografou 4 livros, é uma Não, os coleção. outros não. Eu te recomendo ler eles. Na verdade, para todo mundo que está começando, eu recomendo. E eu nem ganho royalties por isso, mas eu recomendo para todo mundo. Aham. Pode ler, porque ele ajuda bastante, ele abre bem o conhecimento. Se você já leu, lê de novo, porque agora você já tem mais conhecimento. Então, lê de novo que você vai começar a compreender melhor todos esses seus questionamentos, né? Ah, Porque vou ler. Sim. os livros do Kardec, eles são ótimos, são maravilhosos, mas eles são técnicos, né? Eles estão, inclusive, tem muitas diferenças, né, de entendimento. Então, mas essa coleção da Patrícia, ela é muito boa, muito, muito boa mesmo. É Ajuda um pra caramba. livro fácil de ler, né? Não tem palavras, não tem. A comunicação é muito. Ó, a comunicação é tão fácil que a primeira vez que eu li Violetas na Janela, eu tinha 11 anos. Então, assim, se eu entendi com 11 anos, um monte de gente entende, né? Sim, Então, porque ele realmente é muito fácil. Então, assim, eu te recomendo ler aí o restante da coleção dela. eu vou ler, sim. Obrigada. Obrigado, Sherlene. Obrigado, Silvana. Então tá, gente, agora é 9h05. Então, eu acho que hoje a gente falou um pouco mais sobre essa questão aí. Acho que a Silvana abordou legal aquilo que o Laércio tem falado também, né? O plano espiritual e os extraterrestres, né? Lógico que não é todo extraterrestre, são os extraterrestres que nos assistem através daquilo que a gente tem de conhecimento como fraternidade branca, né? Que olham, né, para a raça humana, né, no intuito de nos ajudar a nos ajudar. É engraçado, né? Até ontem eu e a Shelly nós conversamos sobre isso, né? Inclusive, acho que ontem, na própria live, foi comentado, né? Numa pergunta, né? Por que que o extraterrestre, né, ensina a gente a fazer as atividades, assim como a Charlene, né? Faz lá na Sala Azul, né? Na verdade, ele está auxiliando a gente, ensinando-nos a nós trabalharmos por nós mesmos.
Não é porque é uma obrigação dele fazer isso, né? Ele vem, né, por amor, dentro daquilo que é a lei universal, quem sabe a pedido também de Jesus, para nos ajudar aqui nessa creche, podemos falar assim, né, que a raça humana ainda não, está engatinhando, né, dentro desse processo, e ensina a gente aqui, né, a não só desenvolver habilidades para a nossa própria raça, como também nos ensinam aí a voltar essas habilidades em prol de nós mesmos, né, da nossa evolução. Então, tá aí. Eu acho que essa observação foi muito legal. Eu acho que cada vez mais a gente está vendo, sim, os contatos deles. E eu não sei se todo mundo aqui soube ou não, né? No sábado, eu indo para fazer uma caminhada, resolvi sair de Paulínia para Campinas, na casa da minha mãe, e fui na minha caminhada com fone de ouvido, ouvindo algumas musiquinhas aí clássicas e olhando para o céu. Eis que eu resolvo tirar uma foto para mandar para a Charlene numa posição que eu estava aqui numa rodovia, né, andando a pé. E ao tirar esse selfie, eu olhei para o céu e eu vi um objeto preto, muito parecido com essa garrafa que eu tenho assim flutuando. Só que era mais ou menos meio-dia, meio-dia e meio mais ou menos. O sol estava muito no meu rosto, eu resolvi tirar o celular e filmar isso. E depois ver, né? E olha, gente, eu me surpreendi. Eu acho que foi a primeira vez que a gente viu um OVNI em movimento, né, Chanel? Mas ao ver isso à noite, né, não só esse objeto estava assim, como começou a passar algumas distorções e a gente colocou muito em câmera lenta. São vários outros, eu posso dizer, não sei se era drone do OVNI, etc., mas que realmente eles passaram na imagem, passaram, tá? Negócio surpreendente. Eu acabei postando só no Master da Academia das Projeções por conta realmente do conhecimento da turma lá, tá? Mas quem quiser eu posso encaminhar aí no particular. Pode falar, Elson. Olha, agora à noite, eu estava no meu escritório, começou a chover forte aqui, então fui lá fechar a janela, tal. Quando olho, eu falei, Imaculada, vem ver. Entramos hoje às 10h53 na lua nova, na lua na lua cheia, e estava uma lua. Eu falei, nossa, mas está muito baixa essa lua, mas enorme, enorme, vermelha. A Imaculada até sacou uma foto disso daí, e de repente eu falei, olha, está se dissolvendo. Ela começou a girar, um pedaço foi embora, foi virando, 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 ficou um pontinho, dois pontinhos, sumiu. Não sei o que era, mas muito bonito, muito bonito. Gente, não era a lua, estava muito baixa, muito, muito baixa. Eu acho que os caras estão aí mesmo, apesar de até dezembro, né, que foi forte essa questão do pessoal filmar e ficar postando, né? Parece que a rede social só deu uma acalmada, mas eu tive prova disso, eles estão aí. Realmente, Não. eles não estão se privando mais. É que a gente, somente nas metrópoles, né, capital, tudo, a gente tem muito prédio, tudo, a gente fica olhando, né, ou para o chão ou para frente, né? A gente não olha para cima. Então, mandei para que legal. Então, quando a gente começa a olhar aí mais atentamente à noite, né, de dia também, eles estão por aí. Então, é fantástico. Então, não é só a vida espiritual, não, tá? Os extraterrestres estão circulando aí intensamente. Gente, mais uma vez eu quero agradecer a todos aí pelo esse momentinho que nós dividimos no dia de hoje. Me desculpe aí se eu não falei algo coerente, né? Mas também estou na busca. Agradeço aí também a opinião de vocês, o relato, né? As dúvidas de vocês, tudo isso para mim é muito enriquecedor, tá? Então desejo a vocês aí uma ótima noite e que todos tenham aí um excelente final de semana. E se tudo der certo, quem sabe quarta-feira que vem a gente está aqui novamente. Maria Magda, um beijo. Silvana, Tânia, Cecília, Namastê. Imaculada, Charlene, tchau. Beijo.